Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo, grilo, grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar. Estamos aqui, eu e Flaviol. Nesta terça-feira, dia 12, talvez o penúltimo Angu de Grilo do ano, é o que tudo indica. Não é mesmo, Flaviol? Boa terça pra você. Pois é, boa terça. É que, assim, tô com muito compromisso, então hoje vou pedir desculpas. Mas o Angu não vai ter 2 horas de duração, minha gente. E é por causa dela, hein? Não é por causa de mim, não. É porque, gente, essa é a última semana útil de verdade, né, do ano. Semana que vem já são as vésperas aí do Natal, então todos os trabalhos do mundo acontecendo nessa última semana. Imagino que pra vocês também. Então a gente vai fazer 2 blocos bem rapidinhos no episódio de hoje. Vamos começar falando dos justiceiros, né, de Copacabana, a volta desse movimento, se é que a gente pode chamar assim. Justiceiros com semana. Todas as aspas, né? Que o certo mesmo é a milícia. Pra mim já é uma palavra de carga negativa. Mas é isso. A volta, né, na última semana desses grupos organizados para agredir jovens, obviamente com perfil negro, jovem, nas ruas de Copacabana, supostamente assaltantes. Vamos debater sobre isso, foi, eu acho que, a grande tônica do debate público da semana passada. E aí vamos fazer um segundo bloco, aquele compilado nosso, porque sai o PIB, tem Copom, Angu de Grilo sim, Angu de Grilo não, tem reunião do Copom, né, pra decidir a taxa de juros. São a cada 45 dias. Gente, mas a gente piscou, tem Copom de novo, nessa terça-feira. Teve a posse do Milei no último domingo. Uma das minas lá de Alagoas, lá de Maceió, que a gente tinha falado da semana passada, realmente colapsou. Uma mina que ficava embaixo, né, sob a lagoa do Mundaú, a mina 18. Então, tem algumas atualizações sobre a situação lá das regiões que foram evacuadas. Vamos começar nosso episódio. Nosso segundo bloco vai ser esse compilado de coisas, porque o nosso tempo tá curto, então vamos que vamos. Bom, vamos começar essa história aí desses grupos de moradores, justiceiros, milicianos, como a gente quiser chamar. Isso começou na semana passada, vocês devem ter visto, que um idoso foi assaltado na semana passada, vou te dizer o dia exatamente. Terça-feira. Na terça-feira, um vídeo gravou um idoso de 62 anos sendo assaltado, depois tomando um soco no olho e caindo desmaiado, né? Uma imagem terrível. Ele deu entrevista depois, né, com o rosto completamente roxo, enfim, foi uma cena super violenta que viralizou e inflamou alguns grupos de moradores em Copacabana que mobilizaram, pediram a volta dos justiceiros. Para quem não lembra, para quem não é do Rio de Janeiro, tem mais ou menos 10 anos, né, 12 anos, foi lá em 2010, por aí, que teve essa primeira onda dos pit boys, como se chamava na época, se eu não me engano, da Zona Sul, atrás de assaltantes. E era exatamente isso. Alguns, especialmente lutadores, mas esses grupos que saíam de madrugada, à noite, atrás de supostos assaltantes, para, enfim, bater, para agredir e, numa tentativa completamente equivocada, de coibir assalto. Bom, corta para os últimos anos, em que Copacabana virou, junto com o centro da cidade, eu acho que os 2 maiores bairros com população em situação de rua, né? A gente sabe disso. Na pandemia, a pobreza aumentou demais. A gente falou muito disso aqui, como a população em situação de rua aumentou demais durante a pandemia, né? Com a pobreza, as pessoas não tinham onde morar, não tinham como trabalhar, né, naquele momento de lockdown, e acabaram foram despejadas, tiveram que sair das suas casas, as pessoas passando fome. Eu acho que essa foi a tônica, né, do Brasil inteiro. A gente viu esse aumento da população em situação de rua. Aqui no Rio de Janeiro não foi diferente, então o centro da cidade, Copacabana, foram os bairros que concentraram essa população
população. A gente falou outro dia aqui, tem 2 semanas, do Eduardo Paes, que soltou aquele tweet falando que ia propor e tinha pedido um projeto para internação compulsória de usuários de drogas, e aí que estigmatizava completamente as pessoas em situação de rua, ou atrelando elas a assaltantes, né? Pessoas que estariam roubando, ou atrelando diretamente a usuários de drogas, como se todos fossem usuários de drogas, como se todos fossem assaltantes. Então a gente já falou disso longamente, se não me engano, 2 semanas. Foi no mesmo episódio que a gente falou sobre a questão da natalidade, né, na crise climática. E aí, eu acho que esse foi o ambiente, a hecatombe aí. Bom, junta isso com o fato de Copacabana ser o maior bairro turístico do Rio de Janeiro, e nós sabemos no mundo inteiro, onde há turista, tem assalto, tem furto, tem batedor de carteira, isso em qualquer lugar do mundo. Então, de fato, talvez seja o bairro que mais tenha assalto, passar correndo, pegar o celular, passar de bicicleta, pegar o celular, trombar no calçadão e tirar um cordão, como tem em qualquer lugar do mundo, né? Mas isso tudo todo essa... Meu Deus, como é que eu falo isso? Esse barril de pólvora, né? Que foi enchendo nos últimos anos, um descaso completo, numa negligência completa, nas situações que foram pouquíssimo resolvidas e tratadas nas últimas gestões, né, de prefeitura, de governo do estado do Rio de Janeiro, levou com que na semana passada surgisse essa mobilização, que começou com um vídeo de 2 lutadores, tem até matéria sobre isso, né? Um professor de jiu-jitsu e outro professor de artes marciais e educação física gravaram um vídeo na internet falando que estava bom para voltar os grupos para dar um susto nesses assaltantes. E isso começou a gerar essa mobilização na semana passada. E uma preocupação absurda, né, na mesma proporção, dos defensores da civilidade, né, não só dos direitos humanos, mas da civilidade, de que, obviamente, nessa caça, eles iam caçar quem? Os jovens pretos, né, circulando em Copacabana, e que no meio desse bololô, gente que não tinha nada a ver com isso, e que estava indo apenas dar um passeio na praia, que estava indo apenas dar um mergulho na praia, seria agredida, que estava apenas trabalhando, seria agredida, seria violentada. Também que essa não era a solução dos problemas, né? Não se resolve problema de assalto, de furto, com um grupo de lutador, com um grupo de justiceiro dando porrada em gente na rua. Então, assim, é um caos social absoluto que esse assunto reinou na semana passada. É claro que no meio disso já teve trabalhador ambulante que foi agredido, né? Que foi confundido, porque também era preto, porque também fora dos padrões dos ricos de Copacabana, né? De chinelo, um homem preto andando em Copacabana. Então, qual é o perfil que essas vítimas se enquadram, né? Que esses caras perseguem, e essa é a situação nesse momento de um dos bairros. Copacabana é um bairro extremamente complexo, porque é um dos bairros com metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. É um bairro que também tem várias favelas, né? Tem Pavãozinho, tem Babilônia, tem Cantagalo. Então, é um bairro em que convive-se muitos moradores de favela, muita juventude negra, muitos ricos, muitos velhos ricos. O Copacabana é um bairro extremamente velho, né? Quando a gente está falando da população do asfalto, dos moradores dos prédios caros, é um bairro... Acho que é o bairro com mais, proporcionalmente, né, mais idosos do Rio de Janeiro. É sim. Então, já é uma dinâmica, um bairro bastante complexo e que vive agora, de novo, né, esse replay de 10, 15 anos atrás, com esses grupos de justiceiros, essa milícia do bairro querendo resolver os problemas na violência que não serão resolvidos, né? Copacabana também tem muito ponto final de ônibus, né, vindos da Zona Norte. E da Zona Oeste também. Mas principalmente da Zona Norte, mas né? A questão é especialmente na Zona Norte. E aí, toda vez que faz um domingo de sol, um fim de semana de sol, há muito desse debate da população de fora, jovens negros de favelas da Zona Norte, do Jacaré, do Jacarezinho, que vão à praia em Copacabana e são invariavelmente criminalizados. Eu não estou dizendo que não tenham, enfim...
adolescentes ou jovens que cometam crimes na praia, mas invariavelmente há muito preconceito e muita crítica, muita resistência, né, à presença dessa juventude essencialmente negra na praia de Copacabana, afora o que a Isabela já mencionou da criminalização dos jovens e dos adolescentes do próprio bairro, dos morros da região. Há um problema objetivo de segurança pública, que não é só de Copacabana, inclusive Copacabana recebeu muita visibilidade por ser o bairro que é, né? É um bairro da Zona Sul, é um dos principais cartões postais do Brasil, do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Inclusive de projeção internacional. Episódios têm ocorrido. A gente pode lembrar do show do Alok, né? Que terminou com arrastão. A gente pode lembrar do enfrentamento entre torcedores, né, do Fluminense e do Boca Júnior, na véspera, né, do jogo da final da Libertadores, que foi no Maracanã. Muitos desses episódios. Outro dia teve um homicídio, né, de um jovem fã da Taylor Swift. Ele estava num grupo de amigos na areia da praia, de madrugada, e foram abordados por uma gangue de assaltantes, e esse menino particularmente, ele estava dormindo e acordou sobressaltado, foi esfaqueado e morreu. Teve um estupro, né, perto até de um quartel do Corpo de Bombeiros, em Copacabana. Então tem uma sobreposição, né, um acúmulo de registros de violência, de crimes de rua, roubo, latrocínio, furto, estupro, tudo está acontecendo. E, obviamente, não estão acontecendo só em Copacabana, mas lá tem muito mais visibilidade por ser o bairro que é, né? Então, acho que é importante trazer esse inventário, primeiro para dizer que, de fato, há uma crise, né? A criminalidade está altíssima nesse bairro e não é de hoje. Sim. A criminalidade está alta na capital e não é de hoje. A rede de observatórios de segurança... É porque eu acho que Copacabana não tem só mais visibilidade. É um bairro que reúne uma complexidade que nenhum outro, eu acho, do Rio de Janeiro tem. Eu não sei se nenhum outro. Tem uma circulação, tem uma população idosa que, obviamente, é particularmente vulnerável, tem muito idosa turista, branca. Tem muito turista. Não, eu acho que tem uma população idosa branca que é mais vulnerável e é mais racista. Gente, isso é a verdade. Não dá pra desconectar essas duas coisas. Tem muito mais turista, tem muito mais hotel, é o grande ponto final de ônibus da Zona Norte. É um bairro que tem 3 comunidades enormes. Isso não é a tônica de outros bairros da Zona Sul. Ipanema, por exemplo, não tem a quantidade. É porque é um bairro que é cercado, né, pelas montanhas. Então, naturalmente, é um bairro que não é dominado, mas em que as favelas cresceram. A mão de obra, né, que a Zona Sul precisava, cresceu nesses morros de Copacabana. Não é a tônica de outros bairros da Zona Sul. É um bairro que tem 3 estações de metrô, 4 estações de metrô, 3 estações de metrô. 3 ou 4, meu Deus. Siqueira Campos, Cardeal Arco Verde, Cantagalo, 3. Então, junto com essas coisas do ponto final de ônibus, né, também tem as pessoas da Zona Norte que vêm para a praia em Copacabana. Quando você vem da Zona Norte, essa linha de metrô ridícula do Rio, a primeira estação de praia, né, turística é Siqueira Campos, é em Copacabana, você vindo do sentido Zona Norte para Zona Sul. Então, é um bairro que tem todas essas particularidades e essa complexidade, essa disputa social e racial, que eu não sei se outros da Zona Sul têm. Então, para além de uma questão da criminalidade dos turistas, tem uma disputa territorial, social, racial em Copacabana que é extremamente marcada, segregada, dividida. E eu acho que é isso, reúne todos esses elementos em um bairro só. E que outros têm isso talvez de forma mais disfarçada, de forma mais velada, de forma com menos camadas, mas eu acho que invariavelmente Copacabana sobrepõe todas essas características. E aí fica ainda mais difícil, enfim, de resolver, seja lá qual for a palavra.
Contextualizando apenas para os nossos angulers que não são cariocas. Que não são cariocas, mas eu acho que precisam entender também a dinâmica do que não discordo dessa composição, né, da sociedade, do ponto de vista de perfil populacional e de características do bairro, mas há também uma visibilidade que outras regiões da cidade não têm e que estão igualmente sofrendo. Estava dizendo que a rede de observatórios de segurança, por exemplo, pelos dados do Instituto de Segurança Pública, observou que na região do Recreio de Guaratiba, os roubos de rua aumentaram 34%, em Copacabana aumentaram 28%. Então, assim, tem uma incidência maior, mas não repercute com a mesma intensidade. Copacabana tem muita vigilância também, no sentido de câmeras de segurança, o que permite o registro, né, dessas ocorrências e a divulgação. Mas na região da 31ª DP, Delegacia de Polícia, que é em Anchieta, e da 30ª, que é em Marechal Hermes, o aumento de roubos de rua foi de 15%. Então, quero dizer o seguinte, é que o governo do estado tem divulgado dados agregados de redução de índice de criminalidade, inclusive esses roubos, furtos, homicídio, tudo mais. É um dado que alcança o estado inteiro. No entanto, muitos indicadores da capital e da região metropolitana tem se agravado. A gente já falou aqui do episódio do assassinato dos 4 médicos, né? De como a região da Barra da Tijuca, de Jacarepaguá, né, da Zona Oeste, registraram aumentos de homicídios e de mortes decorrentes de intervenção policial. Tudo isso fica mascarado num dado que está diluído em relação às estatísticas do Estado. Então, aí, chegando no ponto que eu acho importante, há uma falta de cobertura de estratégia de segurança pública que tem agravado não puramente a sensação de insegurança, mas objetivamente as estatísticas de segurança. Quando você entra no site do Instituto de Segurança Pública e puxa um mapa com os crimes, você vê que os índices na capital são os mais altos, né? As manchas são, na gradação de cor, são as de temperatura mais quentes. Isso pode ser decorrência dos 5 anos do Estado do Rio de Janeiro sem Secretaria de Segurança Pública, sem o órgão que historicamente foi encarregado de pensar a política e articular a atuação tanto da Polícia Civil na direção de investigação e coibir crimes, quanto da Polícia Militar do ponto de vista do policiamento ostensivo. Desde o Wilson Witzel, o governador que sofreu impeachment em 2021, 20 para 21, o Rio de Janeiro não tem Secretaria de Segurança Pública. Cláudio Castro, que era o vice do Witzel, assumiu e manteve o desenho institucional do governador que o antecedeu e, quando reeleito no ano passado, manteve esse modelo até 2 semanas atrás, quando, em alguma medida, acabou se rendendo, né? Ainda não sabemos exatamente se puramente com a intenção de admitir o seu erro e indicar um secretário, que é um policial federal aposentado, Vitor dos Santos, ou até um pouco na direção de um enfrentamento político, né, que é uma hipótese que também apareceu, posto que esse agora secretário de Segurança foi superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal durante a gestão de Anderson Torres, do Alexandre Ramagem, que era da ABIN e é potencial candidato a prefeito do Rio de Janeiro, do Paulo Maiolino, diretor da Polícia Federal, em boa parte do governo Bolsonaro. Então tem essas conexões políticas também que a gente não pode desprezar e eu acho que vale a pena denominar aqui. Mas o fato é que o secretário assumiu 2 semanas atrás e na semana passada ele botou a cara, né? Assumiu um pouco... Primeiro com uma certa resistência e depois assumindo a gravidade do problema. O ainda secretário de Polícia Militar também admitiu que houve falha no policiamento ostensivo. A gente precisa também chamar a atenção para o fato de que estamos a 1 ano das eleições municipais e esse
discurso de agravamento do quadro da segurança pública, da crise da segurança pública, e as soluções que se popularizam, né, junto a setores da sociedade de mais brutalidade, de mais embrutecimento, de mais rigidez, ele agrada a esse campo, né, do eleitorado de extrema-direita, que é muito forte no Rio de Janeiro. Afinal de contas, foi o Rio de Janeiro que apresentou Bolsonaro ao Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que a gente tem que trazer esses elementos políticos e chamar atenção para autoridades que, em tese, vão tomar providência, né? Houve um anúncio de redimensionamento, de readequação do policiamento, entrou em vigor no fim de semana, mas esse fim de semana foi de tempo nublado no Rio, então não dá muito para medir os primeiros efeitos. Uma amiga que mora em Copacabana, na sexta-feira, deu um depoimento dizendo: nunca vi, de quinta para sexta, nunca vi tanto policiamento em Copacabana nas ruas perpendiculares, né? Avenida Atlântica, que é a avenida da praia, da orla, e a Nossa Senhora de Copacabana, que é a principal via, né, de circulação. Vamos ver até quando, né, e se efetivamente isso terá função. Mas eu acho que é importante chamar a atenção para o fato de que nas imagens, e foram muitas, né, da gangue que fez abordar vários assaltos, inclusive a abordagem numa mulher que provocou a reação do senhor idoso que acabou agredido, não há registro de viatura policial, de presença policial. Por isso, uma certa desconfiança de uma omissão que nos permite inferir uma suspeita de uso político também. Né? Não vou fazer uma afirmação categórica, mas acho que essas hipóteses não podem ser desconsideradas. No dia seguinte, né, no início da semana passada, você já via guarda municipal, viaturas mais espalhadas, mais presença. Os repórteres da Globo News, por exemplo, fizeram os caminhos que os jovens traçaram, saindo do Arpoador, né, da Pedra do Arpoador e entrando por Copacabana, e ali já foi visível no percurso do repórter viaturas policiais estacionadas. Então essa é uma coisa. A outra coisa é que, diante da inoperância, né, das autoridades policiais e, portanto, do Estado de cumprir suas atribuições, é dever do Estado, né, garantir a segurança pública, arvoram-se indivíduos imbuídos da ideia de justiçamento. A Isabela mencionou 2010, uma década atrás, mas essa história do Rio de Janeiro com gangues, grupos civis, paramilitares, justiceiros, que foram dar na milícia, ela é muito antiga. Né? Ela vem nos anos 70, dos grupos de extermínio. Bom, a milícia, né? Essas estruturas quase de coação ou de extorsão por segurança privada em bairros variados, não só na Zona Oeste, não só na Zona Norte, mas também na Zona Sul, mas também na Barra. Né, o Rio de Janeiro é um estado em que as vias públicas têm dono, né, e se vende muito a segurança privada, quer dizer, a crise da segurança, ela ativa uma outra indústria, né, que o Estado não dá conta. Então é importante também a gente trazer a dimensão de segmentos da sociedade que se arvoram em assumir atribuições do Estado e que depois acabam se tornando organizações criminosas, grupos civis armados. E foi um pouco o alerta que surgiu no Rio na semana passada, a partir dessas gangues, desses grupos, de arregimentação de lutadores, de cidadãos disponíveis a justiçar, o racismo contido nisso, posto que muitos das pessoas abordadas não estiveram envolvidos com os crimes dos dias anteriores, mas tinham todos o mesmo perfil étnico-racial e de faixa etária, jovens negros. E lembrar que, assim, todo e qualquer jurista que tenha sido consultado sobre isso, e o próprio novo secretário de Segurança, disseram que é uma atividade criminosa, prevista no Código Penal, artigo 288-A, que é o artigo que trata de constituição de milícia. Além disso, pela convocação por redes sociais, há crime de incitação a crime, né? Essa convocação para agir,
afora os outros crimes que podem estar relacionados. Ameaça, tortura, lesão corporal, tentativa de homicídio. Então, essas pessoas, ainda que se arvorem como justiceiro e com uma suposta legitimidade, não são justiceiros, estão violando o devido processo legal, estão infringindo o Código Penal e, se as autoridades do Rio de Janeiro forem sérias, né, estarão imbuídas do objetivo de identificar e investigar e conduzir inquéritos e o Ministério Público denúncias, a polícia inquérito, o Ministério Público denúncia e a Justiça julgamento, justamente para interromper mais esse processo de milicialização do qual o Rio de Janeiro é vítima há décadas e pelo qual está mergulhado numa crise de imensas proporções. O secretário deixou claro que esses justiceiros são criminosos, ele até usou o termo que justiceiro é berço da milícia, falou corretamente. Agora é preciso ver se as autoridades tomarão efetivamente providências em relação a isso, né? É muito grave o que está acontecendo, porque também é decorrência de uma constatação de um grupo de cidadãos, constatação equivocada, atitude equivocada de uma constatação verdadeira, que é o Estado não está cumprindo seu papel no que diz respeito à garantia da segurança pública, ao policiamento ostensivo eficiente e tudo mais. É preciso, obviamente, tomar cuidado com a criminalização indevida, né, de jovens negros de favela, e esse é um debate muito recorrente no Rio de Janeiro. Eu também queria aproveitar para finalizar, né, tratando disso, quer dizer, a necessidade de um plano de segurança pública eficiente, a necessidade de atuar com inteligência na direção de desbaratar quadrilhas voltadas à receptação de telefones celulares. O principal alvo, né, desses roubos de rua envolve aparelhos celulares, smartphones, que têm destinos os mais variados. Isso não é só no Rio de Janeiro, isso é no Brasil inteiro. O Brasil já ultrapassou quase 1 milhão de celulares roubados ou furtados nos últimos anos, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E se tem uma escala tão grande de roubos e furtos, é porque tem mercado para esses aparelhos. Então, assim, não é somente sobre fazer policiamento ostensivo para evitar o roubo. Tem que se ter uma investigação para saber para onde é que vão esse celular, quem é que compra, né? Quem é que encomenda esses roubos. Isso é absolutamente fundamental. É ridículo. Você vai no centro da cidade, na Uruguaiana, na região do Saara, você vê as pessoas vendendo banquinha, bota uma banquinha vendendo celular. Assim. Obviamente celular roubado. Porque sem caixa, sem nota, sem nada, ali os celulares, ali tudo, aí você vai perguntar o preço. Obviamente não é o preço que você gastaria para comprar o celular de uma loja, né, de eletrônico, de uma operadora, e tá ali sendo vendido. E, obviamente, as pessoas comprando. Então, assim, não é difícil saber para onde é que vão esses celulares, né? Quem também já assistiu Aeroportuária Restrita, Operação Fronteira, também sabe, né? Tem episódio da Aeroportuária Restrita, que são pessoas querendo embarcar com 40 celulares, especialmente para países, inclusive para países na África, querendo embarcar com 40, 50 celulares na mala, e aí quando vão pegar para ver o e-mail do celular, é celular que está cadastrado em boletim de ocorrência como roubado, que é comprado no centro de São Paulo e levado para fora também. Então, é aquilo, todo mundo sabe, é o famoso todo mundo sabe, mas a solução é enfiar porrada em um monte de jovem preto em Copacabana. Eu queria terminar falando do discurso do idoso e da Beth Faria, é isso que você vai falar? Então termina aí e aí depois eu falo disso. Queria falar porque também ao longo da semana passada, o IBGE divulgou os resultados da síntese de indicadores sociais, né? É importante dizer isso, porque muita gente faz correlação entre criminalidade e pobreza. A gente tem vários países muito pobres, miseráveis, que não têm índices de criminalidade que o Brasil tem. A Índia, por exemplo, é um país que você pode citar. População muito pobre e sem essa incidência de taxa de criminalidade. Uma hipótese é que a desigualdade é mais determinante. Desigualdade e impunidade
são mais determinantes para a criminalidade do que pobreza, nível de renda. E aí, nesse caso, o Brasil é um dos campeões mundiais da desigualdade e também tem uma história de impunidade. Não dá para desprezar. Mas os dados da síntese são absolutamente desoladores. Mostram um país em que 49% das crianças de 0 a 14 anos estão em situação de pobreza e 10% em situação de extrema pobreza. E 1/3 dos jovens de 15 a 29 anos estão em situação de pobreza. 40% das pessoas pretas e pardas estão em situação de pobreza. E ali na faixa de 6 a 7% ou de 6 a 8% de pretos e pardos em extrema pobreza e de jovens de 15 a 29 anos. É muito grave, gente, você imaginar que metade das crianças desse país, né, das crianças pretas desse país estão em situação de pobreza. Estamos falando de uma linha de $6,85 em paridade do poder de compra. É trágico, porque você continua, em alguma medida, mantendo níveis de desigualdade absolutamente inaceitáveis e confinando o futuro à falta de perspectiva. Essa pobreza aqui, a gente está falando de nível de renda, mas ela não está acompanhada só de baixa renda. Ela está acompanhada de má qualidade habitacional, de má qualidade, muito provavelmente, de alimentação, né, de acesso à educação, de acesso à tecnologia, porque são dimensões da pobreza multidimensional, de saneamento, de água potável. Então, tudo aquilo que a gente vem falando, né, de dimensões de racismo ambiental, de má condições habitacionais, de dificuldade de acesso à alimentação saudável, tudo isso está assolando principalmente brasileiros, crianças, jovens, pretos e pardos. E depois você quer uma sociedade absolutamente, o que gostam de chamar de civilizada ou harmoniosa. Com esse nível de exclusão social, com esse nível de desigualdade, e veja, eu estou falando da desigualdade. Aí quais são as soluções que se apresentam? A criminalização da pobreza, o encarceramento em massa e o extermínio da juventude. Então é dramático, né? Eu não podia deixar de incluir essa dimensão de uma análise social à crise da segurança pública, cujo combate, né, o enfrentamento, é uma atribuição do Estado, mas que não vem sendo feita de forma satisfatória, no caso do Rio de Janeiro, por óbvio, mas em vários, Brasil afora, né? Era isso. E aí, para fechar, eu queria comentar a fala do idoso, né, que a gente falou, que tomou um soco, que deu entrevista, que foi agredido, aquela cena super violenta. Ele deu uma entrevista em que ele fala que esse é um problema universal. Temos gente demais, sem informação, sem condição de crescer em nada, a tecnologia está vindo aí, menos campo de trabalho. A gente já devia pensar em fugirmos da armadilha malthusiana para a transição demográfica. Então ele, dentro do que a gente falou lá no episódio de natalidade na crise climática, né, essa solução para a crise climática agora, as mulheres pararem de ter filhos, e aí a gente debateu quem são as mulheres que são pressionadas a parar de ter filhos, né, com essa responsabilidade da natalidade, esse controle forçado de natalidade que sempre cai em cima das pessoas pobres, né, e no Brasil especialmente de pessoas negras, veio esse discurso desse cara que foi agredido e falou que o problema é que a gente tem gente demais e a gente já devia estar fazendo uma transição demográfica, né? Que seria nascer menos gente. Ele fala isso. E aí, quem são as pessoas que têm que parar de nascer, né? Ou então, como é que a gente artificialmente propõe uma transição demográfica? É matando todo mundo que já existe. E, para completar esse discurso, a Beth Faria, a atriz, compartilhou essa história um vídeo de um arrastão, também ali em Copacabana, e no Twitter, e escreveu em cima: são os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade. Assim, gente. Ela depois se desculpou, vocês viu? sabem. Ela se desculpou. Ela se desculpou, ela falou que eu estava com ódio das violências cometidas e não escrevi que o país precisa de escolas em tempo integral para eles não irem para o crime. Realmente foi muito errada a minha declaração e deu chance para o ódio latente.
não fode, né? Porque assim, desculpa, realmente a mulher me escreve um negócio desse, aí depois, eu tava com muita raiva. Não teve raiva para pensar que o Bolsa Família tinha que ter controle de natalidade para nascer menos pobre, né? E assim, ela só verbalizou o que muita gente pensa, o que muita gente tem certeza que deveria ter acontecido, o que a gente contou aqui nesse episódio sobre natalidade na crise climática, que foram os anos em que o Brasil fez laqueadura forçada, sem autorização, sem consentimento, especialmente em mulheres pretas e pobres, né? Esse controle de natalidade forçado. Então, a gente está vendo aí, na prática, quem é que tem que nascer menos? Quem é que tem que ter controle de natalidade? Por que quando o Americanas quebrou, teve uma dívida bilionária e a gente que vai ter que pagar, né? Que o contribuinte que no fim das contas paga a recuperação judicial das empresas, por que a gente não viu o discurso de que esses bilionários, esses milionários, esses donos de empresa, essa gente não dá para botar filho no mundo, olha aí, só produzindo dívida, desgraça. Por que quando a gente falou semana passada da Braskem e da devastação que está provocando, né, em Alagoas, a gente não viu ninguém falando de nossa, olha esses brancos que botam um monte de gente no mundo para ser dono de empresa, para ser chefe em empresa, para ser executivo de empresa que vai cometer crime ambiental e desalojar milhares de pessoas, né, que vai matar centenas de pessoas em desastres, em crimes ambientais, como a gente viu em Mariana e Brumadinho. Quem eram os executivos que permitiram esses crimes acontecerem, que foram negligentes com suas empresas? Era um monte de preto pobre? Não era, né? Então é impressionante como esses discursos sempre aparecem com o mesmo alvo. Ninguém ouve falar absolutamente nada da responsabilidade dos brancos, das mães brancas, dos filhos, das gerações de brancos e famílias brancas que estão aí há 5 séculos, antes escravizando gente, né? E agora, como donos de empresas, executivos de empresas, cometendo os mais variados crimes, desde sonegação fiscal até crime ambiental. Ninguém fala nada, que essa gente tinha que nascer menos. Mas é impressionante como, quando a gente está falando da população negra, a solução imediata é o controle de natalidade. Não dá para essa gente botar mais filho no mundo. Então, gente, foi assim, um exemplo prático do que a gente falou no Ângulo de Grilo tem 2 semanas. Quem é a população que é obrigada a ter menos filho? Que tem a sua infância, que tem a sua natalidade criminalizada desde antes de nascer. Tem nem mais o que render desse assunto, porque a gente falou disso. Só um dado é que a transição demográfica é real, né? Não é que a gente deveria. A gente já tem tido, e falamos aqui no Angu, ainda por cima disso, né, são pessoas, invertida. É só racismo mesmo, é só preconceito, porque as pessoas são, inclusive, desinformadas. As curvas de taxa de natalidade, elas vêm caindo progressivamente à medida que tem acesso a contraceptivos, a entrada da mulher no mercado de trabalho. A gente tem Angu falando disso nos resultados do censo. O quanto o extermínio da juventude negra tem promovido tem antecipado, né, a redução e a longevidade da população masculina, né? A gente falou disso outro dia. E o quanto o número de idosos tem aumentado, né, em comparação com o de crianças e jovens. Então, não é nem verdade que a transição demográfica não esteja acontecendo, e não esteja acontecendo, inclusive, entre famílias pretas, pardas, enfim, porque isso tem a ver com decisões outras. Tem que trabalhar, vai ter menos filho, quer estudar, retarda a decisão de ter filhos, tem menos filhos por razões econômicas, tem menos filhos porque tem acesso a contraceptivo, enfim, tem várias razões, e essas tendências são verdadeiras para o Brasil, como aconteceram no mundo inteiro. Agora, a questão é um baita preconceito, é um racismo não nominado, que é de sugerir
controle de natalidade, controle dos corpos negros, por criminalizá-los, pela incapacidade de se pensar na posição de privilégio que tem a branquitude, né? Aí há um debate até amplo, né, sobre o que significa isso. Ser branco no Brasil, os próprios privilégios e a própria construção antirracista. Consciência antirracista e atitude antirracista. É preciso pensar nessas... É desse pensamento de não se enxergar privilegiado que vem também a criminalização das favelas, né? De falar de favela como um depósito, uma fábrica de marginais, como se um dia a favela parar, é que nem greve de mulheres, né? As mulheres também não servem para nada, mas se um dia as mulheres pararem, vamos ver como é que fica a tal sociedade. Vamos pensar na experiência outro dia da Islândia, né? Que rigorosamente todas as dimensões de atividade econômica foram afetadas, além das atividades domésticas. Então, assim, tem ignorância ativa em relação a fenômenos demográficos que já acontecem no Brasil, e tem, obviamente, esse elitismo, né? Esse racismo atravessado. É bom que a atriz Beth Faria, uma grande atriz brasileira, tenha se retratado minimamente, mas esse pensamento é um pensamento latente, né? E que hoje as pessoas não têm mais pudor em expressar, a despeito de toda a quantidade de informação, de pesquisa, de censo, de PNAD, de tudo que vem sendo dito. E eu não ouvi uma palavra, né, de indignação contra metade das crianças pretas e pardas do Brasil estarem em situação de pobreza. E que futuro se está projetando para uma sociedade que tolera esse nível de desigualdade, de exclusão. Passemos ao próximo ponto, que meu horário já está esgotado. Pois é, vamos lá. Vamos para o nosso próximo bloco. Bom, Flávia, nos dê as atualizações aí da economia, safra, PIB, Copom. O PIB cresceu, era o esperado? O PIB, na verdade, o PIB andou de ladinho e havia uma expectativa de que pudesse ter uma queda no terceiro trimestre. Então, o resultado até foi um pouco melhor do que se esperava. Tinha gente no mercado trabalhando com até menos 0,5 ponto percentual do terceiro em relação ao segundo trimestre, e teve um aumento mais 0,1, por isso que eu falei andou de ladinho, porque é uma estabilidade. Uma queda da produção agropecuária, que já é típica, né, do segundo semestre, a colheita, a safra é muito concentrada no primeiro semestre, mas tanto a indústria quanto o setor de serviços cresceram, o consumo da família cresceu mais de 1%, e acho que isso tem uma correlação com melhora do mercado de trabalho, aumento de massa salarial e o desenrola, né, renegociação de dívidas, tudo que a gente sabe que aconteceu, mas o investimento caiu, né, e isso obviamente preocupa, porque a gente pensa, para idealizar um ciclo mais vigoroso de crescimento econômico, é necessária a retomada dos investimentos produtivos, que é o que efetivamente sustenta, né, a longo prazo a economia. Crescimento só a partir de um momento de consumo, ele não é duradouro. Então teve isso, teve a Petrobras anunciando uma pequena queda no preço do diesel, isso reduz custo de produção de empresa, é bom para a inflação. O Copom inicia a última reunião do ano, é esperado mais uma queda na taxa de juros desde agosto, que a gente tem tido essas quedas. Ainda tem uma agenda econômica por aprovar no Congresso Nacional, e essa vai ser uma semana decisiva, né, para o Haddad e seu projeto. Então, assim, tem muita coisa por acontecer na economia. O Milei tomou posse, né, na Argentina, Javier Milei, anunciando medidas econômicas muito duras, que vão provocar, muito provavelmente, recessão e inflação, porque vai ter um ajuste, uma desvalorização do peso e um ajuste muito forte no setor público, interromper obras, reduzir ministérios. Eles vão fazer um ajuste pelo lado fiscal, com muita gente da equipe que era do
ligada, né, ao Macri, Maurício Macri, ex-presidente, e vamos ver como é que a sociedade argentina vai receber esse endurecimento. A Argentina agora é um território de observação desse... Ele se chama de anarcocapitalista, a gente pode falar de extrema-direita, tem gente que denomina de ultraliberal, mas ele não... Outros acham que não é exatamente o caso de chamá-lo de ultraliberal. Enfim, seja lá o que for, ele nomeou a irmã, né? Primeira-dama. Já era esperado. Tinha uma regra que proibia o nepotismo, ele derrubou e nomeou a irmã como primeira-dama e secretária-geral da presidência, exatamente. Que estava com ele, é a grande, né? Sim, a grande parceira dele nesse Mas isso também, lunático. Quer dizer, eventualmente, um agravamento de crise na Argentina também alcança o Brasil, né? O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina e é um mercado importante para as exportações de manufaturados, em que pese o fato de que o Brasil esse ano está tendo um desempenho excepcional da balança comercial, quase 90 bilhões de dólares de superávit de janeiro a novembro. Podemos encostar em 100 bilhões esse ano, vai ser um recorde absoluto, movido muito pela safra agrícola e pelo petróleo, pela cadeia do petróleo. A safra agrícola desse ano é recorde, a projeção do IBGE é de 316 milhões de toneladas de grãos, mas o que eu queria finalizar chamando a atenção é de que saiu segundo prognóstico, né, para a safra do ano que vem, e a expectativa é de queda. Embora ainda será com queda a segunda maior safra da história, atrás somente de 2023. Mas a questão é que o IBGE mencionou, quando anunciou os prognósticos da safra, uma redução da segurança climática a partir dos fenômenos que têm acontecido em razão do El Niño. Então, a seca no Mato Grosso, no Centro-Oeste, atrasou o plantio no Mato Grosso, e as chuvas no Sul atrasaram o plantio também na região Sul. Isso reduz, quando você atrasa o plantio, você retarda também a colheita e atrapalha a segunda safra. Por isso estão trabalhando com uma redução da safra do ano que vem. Mas eu achei muito curioso trazer essa expressão da janela de plantio reduzida em razão de menos segurança climática. É isso para dizer, o agro é intensamente prejudicado e precisa entender isso. No pop-up dessa semana, eu acho que vale a pena a gente lembrar do resultado final, que vai sair na terça-feira, 12, né, da COP28. Ah, sim. Quando vocês estiverem ouvindo, último dia da COP. Exatamente. E aí tem a grande interrogação sobre qual vai ser a recomendação em relação aos combustíveis fósseis, à transição energética, ao protagonismo dos povos tradicionais, a tal proposta de preservação de floresta de pé, que a gente falou na semana passada. Então, tudo isso deve se resolver ao longo dessa semana. E o IBGE mencionou, por fim, que o único estado brasileiro que deve ter aumento de safra agrícola no ano que vem é o Rio Grande do Sul, justamente porque teve muita quebra nos últimos anos em razão da seca prolongada, que foi o que aconteceu com a Argentina. E aí tem também uma previsão de, com mais chuvas, a produção agrícola na Argentina se recupere, e isso é sinal de mais exportação e entrada de dólares. Olha que coisa curiosa. Eu já tinha falado isso aqui, né? Que haveriam motivos climáticos para uma recuperação parcial da economia argentina que poderiam associar ao vencedor das eleições, quaisquer que fossem, sem ter correlação com nenhum deles. E, no caso, é do Milei, o que pode, né, favorecê-lo. Vamos ver. É isso. Muita coisa a observar. Um fim de ano com uma economia melhor do que ela tem afetado a popularidade do governo. É muito curioso, né? A inflação caiu, houve queda no preço dos alimentos, houve redução do desemprego, menor taxa desde 2015,
15, a massa salarial é recorde, o número de pessoas ocupadas é recorde, passou de 100 milhões de pessoas ocupadas pela primeira vez desde o início da série, que é de 2012, em que pese o fato de que 39 milhões estão na informalidade, mas é um indício, né, pelo menos conjuntural, de recuperação da atividade econômica. O PIB vai crescer 3%, perto disso, tem gente falando entre 2,8% e 3,1%. É um resultado bom, melhor em muitos anos. 45% da população dizendo que espera uma economia melhor nos próximos 6 meses, mas a popularidade de Lula num patamar bastante mediano. 38% de aprovação, ótimo ou bom, e 30% de rejeição, de desaprovação, ruim e péssimo. E o péssimo, 21%. No Datafolha. Então, veja, a gente ainda tem uma polarização política e o que talvez console seja o 30% ali no meio, dizendo que é regular, em tese, regular é um grupo que pode melhorar, né, sua avaliação e é realmente fiel da balança em ano eleitoral, mas o país ainda está profundamente polarizado. Há muitos ataques, inclusive a medidas da economia. Eu acho importante chamar a atenção para o fato de que não é só a economia que está determinando popularidade de governo. De parte a parte, né, à direita e à esquerda, há outros elementos pesando, né? Tem frustrações de parte a parte. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter que observar aí na virada do ano, na virada para o segundo ano do governo, do terceiro mandato de Lula, e um ano importante porque ano de eleições municipais, que desenham muito o mapa, né, político, ideológico do país, da população. Faltou falar da questão de Venezuela e Guiana, então já lanço também como pop-up, tem muito a ver com petróleo, e essa semana tem reunião, na quinta-feira, então muito provavelmente na semana que vem a gente fala mais detidamente sobre isso. É isso, meu povo. Deixando também o último pop-up para a gente continuar monitorando atento a situação das minas de sal-gema lá em Alagoas. Teve o rompimento, né, da mina 18 no final de semana. Antes, no momento do rompimento, o nível do solo sob a lagoa, né, embaixo da lagoa, já tinha baixado 2,35 metros. Então, para vocês terem noção de como estava, né, como estava cedendo a velocidade da movimentação do solo, a gente falou disso na semana passada. Agora, o que se espera, segundo o coordenador da Defesa Civil de Maceió, é um ritmo de desaceleração. Essa é a área que tinha o maior risco, né, de rompimento, e de fato aconteceu. Aparentemente, algo isolado, não mexeu em outras minas que estavam sendo monitoradas, não apresentaram nenhuma alteração, e o que se espera agora é um tipo de estabilização aí desse solo. Vamos ver, né? Vamos continuar acompanhando, lembrando que essa área já estava, desde o dia 30 de novembro, ela já estava desocupada, então não teve, enfim, né, nenhuma pessoa, não tinha ninguém no local, nenhuma pessoa morreu, não fez nenhuma vítima. E essa água da lagoa, a gente falou também disso na semana passada, dessa questão da qualidade da água, dessa consequência ambiental também. A água vai ser coletada e analisada a cada 3 dias para se entender qual foi o impacto do rompimento dessa mina na qualidade da água. Antes desse afundamento começar, essa coleta e monitoramento era feita a cada 2 meses, mas vai passar a ser a cada 3 dias, os primeiros resultados devem sair em 10 dias, então vamos acompanhar se há uma consequência aí desse crime ambiental, tá bom? É isso, minha gente. Desculpem a pressa, Angulers, mas essa semana começando. Chegou chegando. Exatamente. Terça que vem a gente está de volta. Mais um ângulo de grilo entregue. Reta final aí do caos de dezembro. Essa semana é a semana de resolver tudo. Semana que vem é a semana de resolver o fim do ano e Natal. E terça-feira a gente está aqui de volta para nos despedir desse 2023, né, Flávia? É isso. Até. Bom último final de semana também útil, né, do ano, porque o próximo já é Natal.
Natal e Ano Novo caindo no final de semana é um crime, tem que acabar, no que vem acaba esse negócio. Último final de semana útil de Natal pra resolver tudo, pra confraternizar, pra comprar presente. Um beijo pra vocês. Boa semana, bom final de semana. Até terça que vem.